Dados do portal Covid-19 Brasil mostram que a doença no país está mais concentrada na população de 20 a 49 anos, com uma incidência ainda mais significativa na faixa etária de 20 a 39. O estudo levou em consideração todos os infectados, incluindo assintomáticos e sintomáticos leves, além de pacientes internados. Para entendermos sobre essa pesquisa, eu converso com a doutora Margarete Dal como pneumologista da Fiocruz. Doutora Margarete, muito obrigada pela participação aqui com a gente. E eu gostaria de começar perguntando por que no Brasil a Covid tem um número significativo entre os jovens de 20 a 39 anos. Isso não é um dado que nos surpreenda, porque nós fizemos essa hipótese já no começo da epidemia, quando chegou ao Brasil, pela questão da distribuição demográfica da nossa população. O Brasil não é um país que tenha o percentual de idosos como tem a Itália, onde a doença, né, a média dos que faleceram em terapia intensiva estava acima de 80 anos. Né? A expectativa de vida é muito longa, né, naqueles países europeus, já com grau de desenvolvimento grande, na Espanha também. No nosso país, embora a expectativa de vida tenha aumentado muito, né, hoje já estamos com 75, 76 anos de expectativa de vida ao nascer, nós temos ainda uma grande concentração proporcional de população abaixo de 50 anos. Então, nós sabemos que temos 10, 11% de pessoas acima de 60 anos. Então, não é surpreendente imaginar que não fazendo o distanciamento social, que é a única arma que nós temos para lutar contra essa doença, de maneira adequada e levando ainda em consideração que muitos desses jovens, das pessoas mais jovens, vivem em situações menos favorecidas, porque é fácil entender, um jovem de classe média alta hoje, ele está isolado nas suas casas, ele não está se expondo a risco. Mas um jovem de classes menos favorecidas, ele ou está saindo de casa porque ele precisa buscar trabalho, ou ele precisa buscar algum alimento, alguma questão de subsistência para sua família. Doutora Margarete, então a gente pode afirmar que existe uma relação com as condições de vida dessas pessoas? Olha, nós não podemos afirmar, quando nós dizemos que podemos afirmar, é porque já está estudado e mensurado. Nós estamos estudando para determinar, nós estamos fazendo um estudo de análise por bairro, aonde que se está morrendo mais no Rio de Janeiro, né? E o bairro onde mais se morre é o bairro de Campo Grande. É muita morte em Campo Grande, o bairro da Abolição é outro bairro onde tem muita morte registrada, e nós estamos fazendo esse estudo por faixa etária com as mortes relacionadas à Covid-19 e uma outra categoria de morte que é registrada nos cartórios civis, onde se emite atestado de óbito, pela chamada síndrome respiratória aguda grave. E é um dado muito importante que, independentemente da faixa etária, nós tivemos um aumento muito grande de mortes relacionadas a essa condição do ano passado para esse ano, de 77%. Então, isso é importante. Então, nós vamos poder determinar com isso quem está morrendo, que idade tem e em que bairro foi, e em que condições esse óbito se deu. Isso é importante, mas nós podemos inferir, né, sem medo de errar, de que grande parte dessas mortes estão se dando nas camadas sociais menos favorecidas do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. E a senhora, se não me engano, foi a primeira a chamar atenção para essa informação, não é isso? Quando a epidemia chegou ao Brasil, eu levantei essa hipótese, né? Eu dei uma entrevista há cerca de 6, 7 semanas atrás, dizendo que o Brasil rejuvenesceria, né, num sentido triste, né, a Covid-19. E isso é porque nós conhecemos epidemias, nós conhecemos o Brasil, nós conhecemos a distribuição geográfica de população e, sobretudo, sabemos, falando do Rio de Janeiro, onde estamos, dos 2 milhões de fluminenses que vivem em comunidade. Então, não é difícil nós imaginarmos, se nós pensarmos, por exemplo, que uma comunidade como a Rocinha, de grande densidade demográfica, só 3% daquela população tem mais de 65 anos, então quem vive ali são pessoas de menos idade. Então, é natural que naquelas condições, com tanta precariedade de saneamento, com tão pouco acesso, né? Enfim, o que nós estamos pleiteando desde o início da epidemia
é que as iniciativas governamentais e da iniciativa privada cheguem pesadamente a essas pessoas para auxiliar na sua subsistência, no sentido de prevenir a doença e prevenir a morte. Então, na realidade, a falta de distanciamento social foi um dos principais fatores levados em consideração nesse estudo, né? Uma das principais causas. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque desde o início nós dissemos que não tínhamos outra arma. Uma doença que não tem vacina, que não tem tratamento até o momento. O tratamento melhor a ser oferecido se o doente ficar grave, suporte de boa qualidade em terapia intensiva. E o melhor de tudo é impedir que ele fique doente. A única maneira de impedir é impedir que alguém tenha contato com outra pessoa doente. Então, só o distanciamento social consegue fazer isso. Então, nós erramos em não termos sido mais rígidos no distanciamento social e hoje nós estamos recomendando ao governador do estado que isso seja feito. O que também chama atenção, né, doutora Margarete, com relação ao contágio entre crianças. Esse, na sua opinião, também pode ser um dos motivos das crianças não poderem estar indo para a escola? Eu acho que os dados que nós estamos estudando, que nós estamos verificando até o momento, né, que mostra um número de mortes, quando você calcula número de morte absoluto é uma coisa, quando você contextualiza essa morte, digamos assim, numa realidade mais geral, você consegue inferir algumas outras coisas. Então, ter morte em criança abaixo de 9 anos é um indicador, né, de que não pode abrir escola. Não pode abrir escola, porque qual é o pai e mãe responsável que nessas condições, com o grau de transmissão, a epidemia ainda em crescimento no Rio de Janeiro, vai mandar seus filhos para a escola? Não vai. Doutora Margarete, para finalizar, por que desse estudo, né? O que levou vocês a estudarem justamente sobre esse assunto, com relação a essa faixa etária? Olha, quando nós formulamos essa hipótese no começo da epidemia, né, nós observamos que aqui, conhecendo o Brasil como eu conheço, né, conhecendo o Rio de Janeiro, sobretudo, conhecendo a exclusão social escandalosa do nosso meio urbano, sobretudo no Brasil, não era difícil nós inferirmos de que a epidemia fosse progredir com os vetores de crescimento para as áreas menos favorecidas das nossas sociedades. Então, formulei uma hipótese de que aqui, considerando a nossa população e como essa população se distribui etariamente, a epidemia correria para essas áreas menos favorecidas, o que agora está provado. Por quê? Porque os jovens de classe média alta, como eu lhes disse anteriormente, esses estão resguardados nas suas casas e não saem, eles não são risco. Quem está morrendo, as vidas que nós estamos perdendo, são jovens das classes menos favorecidas. Então, com isso, né, eu procurei o professor Domingos Alves, que é o coordenador do portal Covid-19 da Universidade de São Paulo e Ribeirão Preto, que faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu integro, que é uma rede de pesquisas de doenças basicamente relacionadas à tuberculose, e o doutor Domingos, que é um grande especialista em análise de dados, tem estudado isso junto comigo. E essa foi a razão, esse trabalho está em continuidade ainda, nós estamos estudando, vamos continuar para poder demonstrar de maneira mais esmiuçada como isso está se dando, casos e mortes por faixa etária em todas as regiões do Brasil. Uma mensagem para quem está nos assistindo, doutora Margarete. Por favor, confiem em nós. Nós não estamos fazendo discurso. Quando nós médicos dissemos a todos que nos ouvem, fiquem em casa, protejam os seus familiares, definam uma pessoa da família para sair, para fazer as compras, usem máscara, se protejam, é porque nós sabemos que não há nenhum tratamento até o momento. De todos os estudos que estão sendo feitos no mundo, todos, e são muitos, nós não temos até o momento nada que nós possamos dizer, esse é o tratamento ideal. Então, a única maneira de tratar, gente, vacina, só vai ter daqui a 1 ano e meio ou 2. Então, a única maneira é não ter a doença. E para não ter a doença, fique em casa. Muito obrigada pela participação, doutora Margarete. Obrigada a vocês.